Bom, as boas notícias em termos de inteligência artificial é que está praticamente tudo por fazer, não é? Se olharmos à robótica colaborativa, há um potencial muito grande de tornar a empresa mais inteligente porque aproveitamos melhor a parte inteligente do operador. De facto, com a indústria 4.0, nós assistimos ou focamos muito na questão de adoção de múltiplas tecnologias, a maior parte delas já existem há imensos anos, a adoção destas tecnologias, sistemas, máquinas inteligentes, robôs, etc. Mas, de facto, esse conceito focou-se mais na interligação, na interação entre todos estes sistemas inteligentes e, portanto, um bocadinho mais nesta interação, interligação, interconexão entre máquina-máquina, sistema-sistema. E, de facto, agora já ouvimos, há um paradigma diferente que se diferencia deste, da indústria 5.0, em que, de facto, a grande diferença é o foco no humano. Eu penso que em graus variados a analítica já é razoavelmente usada por muitas empresas industriais, de distribuição, etc., porque é difícil ser competitivo nos dias que correm sem ter pelo menos alguma componente analítica. A parte da automação está provavelmente mais incipiente. Aquilo que vou falando com as pessoas, mas olhando os grandes números da robótica são muito difíceis de ler, por várias razões. Uma delas é as tradicionais aplicações de robótica industrial é automóvel. E se abre uma nova linha de montagem de automóveis, o número de robôs instalados ali distorce os números, distorce o número de um país. Tornarem as empresas ainda mais inteligentes ou não? Eu acho que a indústria pode estar mais sensível, mas há pouco, quando eu falei da questão da maturidade da tecnologia e dos desafios, há aqui algumas barreiras, de facto, que já estão muito identificadas por esta questão da adoção generalizada deste tipo de tecnologias pela indústria, pelas empresas. E uma delas tem que ver com uma percepção geral das empresas de que esta tecnologia é cara e é imatura. No caso industrial em particular, acho que isso é ainda mais relevante, porque ao contrário, sei lá, um chatbot como o ChatGPT, que tal como está pode ser usado por qualquer browser, no ambiente industrial, cada ambiente industrial é um bocadinho diferente dos outros, não é? Ok. Contribuir para uma sociedade mais informada é o nosso objetivo. Da revista para o podcast, este é o Inesctec Ciência e Sociedade. Em cada episódio teremos a participação de especialistas das várias áreas da ciência. Alguns deles, investigadores do Inesctec, muitos de outras instituições. Vamos embarcar juntos. Olá, o meu nome é Joana e hoje vou guiar-vos em mais um dos episódios do podcast Inesctec Ciência e Sociedade. Esta temporada é dedicada à indústria de alto valor acrescentado e no episódio de hoje vamos falar especificamente do papel da robótica colaborativa, das tecnologias imersivas e da inteligência artificial na constituição de empresas inteligentes. Ao meu lado tenho Rui Rebelo, investigador do Inesctec, onde coordena o Centro de Engenharia de Sistemas Empresariais, a quem agradeço desde já o facto de ter aceitado este convite. Olá, Joana, e obrigado pelo convite. Portanto, vamos iniciar apresentando os três convidados. Vamos começar pela Filipa. A Filipa é investigadora do Inesctec. Tem vindo a trabalhar nestes últimos anos com várias empresas, até de setores industriais diferentes, com o objetivo de melhorar os processos de negócio e os sistemas de informação. Também tem trabalhado em projetos de investigação e desenvolvimento na temática da adoção de tecnologias imersivas, o que é um dos temas aqui do podcast que vamos abordar mais à frente. Tem um background em ciências de informação e está atualmente a frequentar o programa doutoral de mídias digitais na FIUP. Temos também connosco o Germano Veiga, que é também investigador do Inesctec, coordenador do Centro de Robótica Industrial e Sistemas Inteligentes. Tem um doutoramento em Engenharia Mecânica com a especialização em Automação e Robótica. E também tem, no seu percurso, trabalhado bastante com a indústria, na transferência de tecnologia nestas áreas da robótica colaborativa, o que vai ser também muito importante para o nosso debate.
E temos também o professor Arlindo Oliveira, presidente do INESC Holding, professor catedrático no Instituto Superior Técnico, um especialista na área da inteligência artificial e peço o atrevimento por resumir o resumo do seu CV a estes pontos. Mas temos aqui 3 convidados que agradeço terem aceito participar connosco neste podcast, onde vamos abordar, como a Joana disse, um tema muito importante para a indústria, que é o desafio em tornar as empresas cada vez mais inteligentes. Feitas então as apresentações, sugiro passarmos à discussão. Como falamos, hoje o que é que nós vamos estar aqui a discutir? As diferentes áreas de investigação e qual é o papel que elas têm, estas 3 diferentes áreas de investigação, e qual é o papel que elas têm na construção de empresas inteligentes. Importa primeiro darmos aqui algum contexto às pessoas que nos estão a ver e que nos estão a ouvir através deste podcast, e este contexto deve então ser individual sobre cada uma destas 3 áreas. Sabemos que na indústria, tema principal desta temporada, a maior parte da cooperação está atualmente ao nível da ferramenta adaptativa, como por exemplo o robô. Sabemos também que no contexto da indústria 4.0, a robótica colaborativa é descrita como uma tecnologia-chave para a interação entre humanos e máquinas. E com este mote, eu sugeria começarmos pelo Germano. A questão que tenho é em que medida é que a robótica colaborativa torna possível a construção de empresas mais inteligentes, e já agora questiono também se este é já um cenário normal nas empresas portuguesas ou se ainda estamos longe disso, porque sendo o nosso tecido empresarial composto maioritariamente por pequenas e médias empresas e sendo a robótica algo que não é de acesso a todos, importa perceber no fundo qual é o estado da arte. Obrigado, Joana. Descreveste bem que a robótica colaborativa é introduzida como um dos elementos-chave da indústria 4.0. Convém enquadrar, a robótica colaborativa é um termo muito abrangente, mas essencialmente nós estamos a falar de robótica que faz a sua tarefa muito próximo de operadores ou de seres humanos. Essa presença no portfólio da indústria 4.0 faz com que tenha muita visibilidade. Mas se nós olharmos aos números, a robótica colaborativa tem uma penetração relativamente baixa ainda na nossa indústria. De uma forma geral, a robótica tem uma penetração baixa. Se nós pensarmos nos números globais, nós há poucos anos instalávamos 200 robôs por ano em Portugal, o que se pensarmos face à massa de trabalhadores que temos, é um valor muito reduzido. Há muito pouco tempo estávamos abaixo de 100 robôs por 10 mil trabalhadores. Destes 100, eventualmente um bocadinho mais, mas menos de 10% seguramente são robôs colaborativos, ou seja, estamos a falar de um valor reduzido. Mas de facto há um potencial grande na área da robótica colaborativa, que essencialmente é atingir setores da operação onde a robótica tradicional tinha algumas dificuldades em entrar. A proximidade com o operador, a proximidade física permite partilhar tarefas de uma forma em que deixamos as tarefas mais complicadas para o operador, e isso permite simplificar o conjunto e automatizar parte da operação, isso por um lado. Por outro, no que diz respeito ao espaço fabril, é muito conveniente a ausência das cercas que os robôs tradicionais também tinham. Mas a robótica colaborativa traz um elemento extra que se calhar é até mais importante na adoção do que a questão pura e dura da colaboração, que é houve um aumento do número de fabricantes, ou seja, há muito mais fabricantes de robôs colaborativos do que robôs tradicionais, e estes fabricantes trouxeram modelos de negócios diferentes e muitas outras abordagens ao mercado que trazem um potencial muito grande. E assim como o enquadramento geral da robótica colaborativa, eu diria que é este o estado em que estamos. Há muito potencial, mas ainda há muito por fazer.
E de facto torna as empresas, torna possível a construção de empresas mais inteligentes. Indo àquela primeira. Falamos um bocadinho de estado da arte, visto um bocadinho aqui esta questão. Sim. Se olharmos à robótica colaborativa, há um potencial muito grande de tornar a empresa mais inteligente porque aproveitamos melhor a parte inteligente do operador. Ok. Porque se nós conseguirmos, um operador de um robô convencional tendencialmente tem uma operação com menos valor acrescentado, em que acrescenta menos valor. Quanto mais colaboração temos, mais potencial temos de extrair valor aí. Essa é empresas inteligentes é um termo abrangente, nós podemos olhar para ele de muitas formas. Agora, se calhar mais importante, eu acho que quando nós temos, e alguns dos meus colegas falarão com certeza sobre isso, a partir do momento em que nós temos mais informação, a capacidade que nós temos é transversal, quer a robótica colaborativa, quer a robótica tradicional, é um enabler muito importante, até na decisão, porque hoje uma das questões é difícil fazer o negócio em torno do robô colaborativo, porque toda a gente está muito formatada para os robôs tradicionais e pensar no retorno de investimento de robôs que não estão sempre a trabalhar, que trabalham de vez em quando, e aí a informação existente na empresa é fundamental, ou seja, todos estes blocos da indústria 4.0 têm que ir evoluindo de forma a que o potencial de todos se realize. Sim, eu diria que sim. E já agora, também, tocando um pouco noutro dos tópicos do nosso podcast de hoje, muitas vezes, eu sou robótico, não é? A robótica e a inteligência artificial, agora menos, mas aqui há uns anos, muitas vezes apareciam misturadas no sentido... eu sempre achei que isso não era muito bom para a robótica, porque sempre achei que existem outros setores que não têm o problema, como eu dizia, da parte física da questão, onde a inteligência artificial provavelmente teria um caminho mais fácil. Eu acho que agora já se começam a separar mais, mas mesmo as comunidades também, mas durante muito tempo isso foi uma realidade e, de facto, os robóticos, coitados, tinham que resolver alguns problemas que são de robótica e ainda tinham esse extra das coisas se juntarem. Acho que é um enabler importante, mas estou convencido que provavelmente vamos ver evolução maior noutros setores do que na robótica propriamente dita. Ok, mas essas questões também vamos abordar um bocadinho mais à frente, até acrescentando uma terceira área, não é? Obrigada. E se calhar agora sugeria perguntarmos à Filipa o impacto que a realidade virtual e a realidade aumentada tem tido na indústria. Portanto, nos últimos anos tem sido feito muito trabalho de investigação nestas tecnologias. Eu penso que um dos grandes objetivos deste trabalho tinha a ver com também os desafios da nossa indústria, porque cada vez a diversidade é maior, o apoio ao operador tem que ser maior na execução do seu trabalho, não só para tornar os processos mais eficientes, mas porque realmente os desafios que são colocados agora são outros, e estas tecnologias podem de facto dar aqui um apoio bastante grande, e sei que tem sido feito bastante trabalho de investigação. Aliás, tu tens participado em projetos. O que nós gostávamos de saber é se de facto esses resultados de investigação chegam à indústria e se realmente conseguem capacitar e apoiar os operadores nestes desafios, e se já existem empresas que estejam a utilizar esta tecnologia. Ok, antes de mais, obrigada por estar aqui, é um prazer. Respondendo à pergunta, de facto há aqui dois pontos que me parecem, dois conceitos que me parecem fundamentais, que já temos vindo a falar. Uma é a questão dessa diversidade que falavas na pergunta, que tem que ver exatamente com este novo contexto, um novo ambiente de trabalho, que também já foi aqui referido, e outro tem que ver com o humano.
E se calhar eu aproveitava a questão só para contextualizar um bocadinho esta questão e porque é que o humano aqui é importante neste processo de transformação digital e também nesta questão do que é tornar a fábrica, a indústria, as empresas mais inteligentes. É que a Joana falou do conceito da indústria 4.0 e de facto com a indústria 4.0 nós assistimos ou focamos-nos muito na questão de adoção de múltiplas tecnologias, a maior parte delas já existem há imensos anos, a adoção destas tecnologias, sistemas, máquinas inteligentes, robôs, etc. Mas, de facto, esse conceito focou-se mais na interligação, na interação entre todos estes sistemas inteligentes e, portanto, um bocadinho mais nesta interação, interligação, interconexão entre máquina-máquina, sistema-sistema. E, de facto, agora já ouvimos, há um paradigma diferente que se diferencia deste, da indústria 5.0, em que, de facto, a grande diferença é o foco no humano. Portanto, percebermos que estamos a esquecer um bocadinho que o humano o papel do humano vai continuar a ser uma realidade nas fábricas e de facto, com toda esta adoção de novas tecnologias e novos sistemas, o contexto muda, o ambiente de trabalho muda. E, portanto, é preciso lembrarmos que há ali uma pessoa que vai ter que passar a interagir e a trabalhar no novo contexto. E, portanto, a indústria 5.0 foca-se no humano, trazendo para esta temática problemática de pensarmos como é que vamos integrar o humano e fazer com que o humano se comunique e interaja com todos estes sistemas e tecnologias inteligentes. E é aqui que a realidade, as tecnologias imersivas, eu tenho trabalhado mais com a realidade aumentada, surge como uma ferramenta que possibilita e suporta aquilo que é o conceito do ser humano aumentado numa fábrica, que de alguma forma permite e agiliza esta interação do humano com todo este manancial de tecnologias e sistemas novos e um novo contexto que o ajuda a treinar-se, a formar-se, a apresentar-lhe informação de uma forma mais intuitiva, de uma forma mais agradável, de uma forma que possa, de alguma forma, ser mais fácil do humano interagir com todo este contexto mais complexo e diversificado. Em relação à pergunta da adoção da tecnologia na realidade portuguesa, já há casos da adoção deste tipo de tecnologia em processos que estão mais maduros, como é o caso da formação, com o uso da realidade virtual, mas também da realidade aumentada, ou mesmo em processos e serviços, novos serviços que entretanto surgiram, se revolucionaram com o uso destas tecnologias, como é o fato da manutenção e da inspeção. Existem, no entanto, eu não posso dizer que há uma proliferação da adoção destas tecnologias em Portugal, não é? E isso deve-se a vários fatores e desafios que de facto ainda estão por resolver, não é? Porque a tecnologia da realidade aumentada, por exemplo, já existe há imensos anos e já está madura em muitas outras indústrias, não é? Mas as fábricas têm contextos e especificidades e necessidades diferentes e, portanto, a tecnologia tem que evoluir a par. O trabalhador também tem que interagir com estas novas tecnologias e a tecnologia tem que se adaptar um bocadinho a essas necessidades. Mas nós já temos empresas de base tecnológica que desenvolvem esta tecnologia e que a disponibilizam para as empresas. Sim, quer do ponto de vista de investigação, do ponto de vista de entidades de investigação, quer do ponto de vista de empresas tecnológicas. Já existem empresas tecnológicas em Portugal que desenvolvem sistemas apoiados nestas tecnologias e que também fazem investigação e tentam, de facto, que essas tecnologias se adaptem e fiquem mais maduras para aquilo que é a realidade da indústria. Isso existem casos e nós também temos colaborado em projetos de investigação que são extremamente relevantes para alavancarmos esta maturidade e esta adoção por parte das empresas. Muito bem. Então, se calhar,
por último, para darmos este contexto, íamos então à área da inteligência artificial. A investigação tem-nos mostrado que a inteligência artificial permite aumentar a eficácia operacional e reduzir custos, uma vez que, entre outras questões, torna possível a alocação de colaboradores a atividades mais estratégicas. Mas existem outras áreas em que pode fazer a diferença. Aquilo que eu gostava de perguntar ao professor Arlindo é se, primeiro, a inteligência artificial já chegou à indústria portuguesa, depois, se é um vetor na criação de uma indústria nacional de alto valor acrescentado e, se sim, em que medida? Sim, portanto, nesse ambiente eu acho que a inteligência artificial tem duas grandes componentes. Obviamente, na componente de manipulação física, estamos provavelmente a falar mais da área da robótica, ou dos atuadores, mas há duas componentes importantes. Uma é a analítica, portanto, é a análise de informação existente e, a partir da análise dessa informação, otimizar processos, identificar potenciais clientes, etc. Portanto, toda uma componente de otimização a partir da aplicação da analítica. E outra é a componente de automação. Portanto, é automatizar, total ou parcialmente, projetos que tipicamente envolvem trabalho de pessoas, não é? Seja a responder a mails e a responder a textos e a ler faturas, coisas desse tipo, que são coisas não sendo eventualmente core do processo industrial, todas as indústrias precisam de fazer. E depois há muitas componentes de análise visual, de inspeção, análise de qualidade, portanto a visão por computador, uma grande área de inteligência artificial, são também muitas nesse aspecto, vigilância de instalações, manutenção de frotas, etc. Portanto, há portanto, nestas duas áreas, na analítica, processar informação e de extrair valor económico. E na automação, que na prática se traduz por um ganho de eficiência, são as duas grandes contribuições. Cada uma destas áreas tem depois muitas sub-áreas. Eu penso que em graus variados a analítica já é razoavelmente usada por muitas empresas industriais, de distribuição, etc., porque é difícil ser competitivo nos dias que correm sem ter pelo menos alguma componente analítica. A parte da automação está provavelmente mais incipiente, ou pelo menos é uma automação menos avançada. Há coisas como RPA, Robotic Process Automation, onde justamente empresas de serviços fazem, etc. Mas é uma área, e também as recentes tecnologias, quer de visão por computador, quer de processamento de linguagem natural, têm potenciado o maior desenvolvimento desta componente de automação. E estou convencido que esta componente de automação na qual vamos observar maiores desenvolvimentos nos próximos 5 a 10 anos, na próxima década, para ser conservador, sendo que muitas da utilização destas tecnologias está criticamente dependente da alteração de processos internos às empresas, que nem sempre é fácil, não é? Às vezes não é que a tecnologia não existe, é porque temos de alterar processos internos, a forma como as coisas são feitas, às vezes mudar equipamentos, exige investimentos e, portanto, aqui não estamos só limitados pela presença ou ausência de tecnologia, mas também pelos processos. Portanto, mas em termos sintéticos, eu acho de facto uma empresa mais eficiente, uma indústria mais eficiente, depende desta capacidade de explorarem a sua própria informação com ferramentas de analítica e de automatizarem e tornarem mais eficientes os trabalhadores, com o mesmo número de trabalhadores conseguem produzir mais e, portanto, gerar maior valor acrescentado. Agora é inevitável perguntar-vos se de facto estas três tecnologias têm este potencial que foi aqui identificado para tornar as empresas mais inteligentes. Que desafios é que as empresas têm para não só relacioná-las para se tornarem ainda mais competitivas, mas também que desafios é que as empresas têm para conseguir adotar estas tecnologias, visto que, como já foi referido, têm que adaptar processos, normalmente são investimentos também avultados, o que torna aqui alguma dificuldade. Mas se estas três tecnologias têm este potencial, qual é que é a vossa opinião e que passo é que as empresas devem dar para conseguir incorporá-las e tornarem-se ainda mais inteligentes? Bom, eu posso começar pela perspectiva da robótica. Ok, e a pergunta tem duas vertentes, uma mais na questão da interligação entre as tecnologias. Aqui a robótica beneficiará muito desta vertente da automação da visão industrial. A visão industrial foi uma das áreas onde a inteligência artificial mais se desenvolveu e tem uma comunidade muito extensa. E a robótica moderna
depende muito da visão artificial e há aqui um casamento quase perfeito. Isso já acontece hoje, mas à medida que esta evolução acontece na visão artificial, abre-se um potencial para a robótica, não só a robótica colaborativa, qualquer um potencial muito significativo. Aqui no Inesctec nós temos o grupo de robótica trabalha um bocadinho com realidade aumentada, nas vertentes de projetada e também através de óculos. É uma área que nós acarinhamos bastante e do ponto de vista da investigação temos conseguido ter alguns casos de estudo interessantes combinando a robótica e a realidade aumentada, mas o caminho para o sucesso é mais difuso, porque ao contrário da visão onde há claramente um potencial muito grande por explorar, é que as ferramentas já estão, faltam só construir. No caso da realidade aumentada, sozinha a adoção ainda não é muito extensa, ou seja, ainda há um desafio, olhando só para a realidade aumentada, em perceber como é que se consegue tirar o negócio daí, e depois aí sim o potencial para a robótica deverá surgir. Há alguns casos relativamente de nicho onde já se percebe a vantagem, casos que são de robótica colaborativa, que não são feitos com robôs colaborativos, mas são de robótica colaborativa, no sentido de o operador usa a realidade aumentada para fazer uma determinada tarefa, em que nós, por exemplo, projetamos a posição onde ele tem que colocar uma peça, e depois o robô faz a operação seguinte. No caso concreto, nós temos um caso em que fizemos transferência de tecnologia deste tipo, o operador coloca a peça num determinado sítio, pinga, que é o termo usado na soldadura para fixar a peça, e depois o robô faz o trabalho de soldadura completa da peça. E porquê é que isto não se faz com dois robôs? Também se faz, mas é um dos casos onde a colaboração é benéfica. Para fazermos isto com dois robôs, nós precisamos de muita precisão em tudo, em todas as peças, porque a montagem, a colocação de um componente exige precisão dos componentes de base, e isso nem todas as empresas conseguem. Se nós tivermos um humano que faz a montagem e permite fazer alguns ajustes porque esta peça é mais pequena, e depois o robô faz um trabalho que demora mais tempo, que é o trabalho de soldar. E é um dos casos onde nós já conseguimos ver um bocadinho como é que as duas tecnologias se casam. A segunda parte da pergunta é como a adoção, e aqui centrando exclusivamente na robótica colaborativa. Eu há pouco dizia que a robótica colaborativa trouxe outros modelos de negócio, e é evidente, e nós conhecemos dos nossos telefones. Alguns dos novos fabricantes de robôs colaborativos trouxeram o conceito de loja de aplicações. Essencialmente, estes fabricantes certificam software e hardware. O caso da Visão é um caso de excelência, ou seja, eu sou um fabricante de robôs, tenho a minha loja de acessórios e certifico uma câmara, e esta certificação implica uma integração muito mais fácil. Ou seja, isto permite que na integração de um robô algumas empresas consigam evitar o integrador, a figura do integrador de robótica, que estava sempre presente, na prática representava um sobrecusto muito significativo, seguramente tanto como o hardware do robô. E o que estas empresas fizeram foi, ok, se eu garantir que estes acessórios, como as aplicações do nosso telefone, funcionam bem, se calhar não preciso de ninguém. E as empresas conseguem fazer essa integração sozinhas, e isso é uma diferença muito grande de custo e de autonomia. Uma empresa consegue fazer uma pequena aplicação com robô e com visão, algo que era impensável há 5 anos, mas se calhar não, mas há 10 seguramente era impensável, e tem a ver com esse modelo de negócio de garantir a compatibilidade através da certificação dos componentes. E esse parece-me claramente, acho que é algo que vai ter um impacto muito grande. Está a começar, agora todos os fabricantes estão a ir atrás desses, desenvolvendo as suas próprias lojas, mas esse valor de integração que se ganha tem um impacto muito grande. E as empresas conseguem medir e perceber logo o benefício que vai ter. Eu lembro-me de chegarmos a conversar sobre isto na altura da pandemia. As empresas olharam para a robótica de uma forma diferente, não é? Porque tinham desafios no dia-a-dia
de continuar ativas e a produzir, e com aquelas dificuldades de produção, muitas vezes pelo absentismo. Notas que essa visão das empresas e essa postura que olharam para a robotização como uma forma de contornar a dificuldade que a pandemia provocou. Achas que voltou ao pré-pandemia ou mantém-se essa visão de robotizar e apoiar os operadores com a robótica colaborativa, como pensaram nessa altura? Para mim é difícil dar uma resposta. Por um lado, eu tenho aquilo que vou falando com as pessoas, mas olhando os grandes números da robótica são muito difíceis de ler, por várias razões. Uma delas é as tradicionais aplicações de robótica industrial é automóvel. E se abre uma nova linha de montagem de automóveis, o número de robôs instalados ali distorce os números. Distorce o número de um país. Nós podemos ver um país a instalar muito mais robôs e é apenas porque o setor automóvel distorce isso. Depois, por outro lado, temos o efeito China, não é? Porque pode parecer estranho dizer isto hoje, mas a China provavelmente hoje tem o dobro, ou quase o dobro do número de robôs por trabalhador na indústria do que Portugal. Ou seja, nós temos aquela ideia de que não, eles estavam muito atrás, mas recuperaram muito rapidamente. E aqui o número é contra trabalhador na indústria, que é um número que de facto faz sentido. E é uma explosão, eles instalam muito mais robôs do que o resto do mundo todo junto, não é? Hoje. Ou seja, se nós olharmos aos números globais, depois desse salto da pandemia, eles continuamos a crescer muito. Há um nível mais local, eu acho que não houve abrandamento, ou seja, de lá para cá não houve abrandamento, houve alguma desaceleração, mas não houve abrandamento, e eu acho que é uma tendência crescente. Mas tem alguma dificuldade em ter a certeza se esse impulso que houve na altura se mantém com a mesma energia, pelo menos. Mas o que depreendo das tuas palavras é que, em termos de tecnologia, as empresas de base tecnológica estão preparadas com soluções e ferramentas para facilitar facilitar a adoção desta robótica pela indústria e, portanto, para as empresas se tornarem mais inteligentes, a tecnologia está disponível e há empresas de base tecnológica, portanto, é um caminho a seguir. Sem dúvida. Okay. Filipa, no que diz respeito às tecnologias imersivas? Sim, no que diz respeito às tecnologias imersivas, de facto, a maior parte ou quase a totalidade das aplicações ou possíveis aplicações que nós podemos ter, por exemplo, da realidade aumentada, tem que ver com informação, tem muito enfoque na informação, na apresentação da informação, na tornar o operador com uma melhor capacidade de decisão, fazer-lhe chegar a informação quando ele precisa, no contexto certo, na hora certa. Há imensas aplicações e nesta interligação com estas tecnologias que estamos hoje aqui a falar, eu vejo muito potencial, por um lado, na inteligência artificial, porque a partir do momento em que temos um operador a usar, por exemplo, um dispositivo para um sistema deste género, que sejam os óculos, nós conseguimos também recolher muito mais informação do que aquela informação que está a ser recolhida por todo o contexto envolvente. E, de facto, neste novo paradigma é suposto ou pretende-se que as pessoas passem a fazer tarefas mais complexas, que são de facto aquelas que as diferenciam de toda a automatização, robotização e sistemas inteligentes. E, portanto, sendo tarefas mais complexas, também temos que pensar nisto na questão do processo, da melhoria do processo, da melhoria contínua do processo. E vamos ter que conseguir recolher mais dados. E aqui a inteligência artificial pode surgir como uma forma de nós mais rapidamente conseguirmos perceber falhas no processo para poder propor e rapidamente agir sobre essas falhas e alterar o processo. Assim como noutras aplicações
aplicações, utilizando a questão em processos como, quer do ponto de vista da melhoria de processo, mas em melhoria de produto, por exemplo, em ajudar o operador a tomar decisões no que respeita, por exemplo, a qualidade de um produto, não é? O processamento de uma imagem, não é? Tudo isso, a inteligência artificial tem de facto um potencial enorme na conjugação com esta tecnologia. O Germano já falou, mas também em relação à robótica, de facto, não é assim tão fácil de ver, mas hoje já existem alguns estudos de uso de tecnologia. Se temos um humano que está a colaborar com um robô e que também está a usar um dispositivo deste género, usar essa tecnologia por questões mais de segurança, de saúde, naquilo que é um contexto de colaboração com o robô é importante, e pode ser um instrumento ou uma ferramenta usada para alertar o operador. Mas sim, de forma geral, eu vejo que de facto estas três áreas podem proporcionar aplicações bastante interessantes. De facto, o Germano estava a falar na questão das ferramentas e portanto, as empresas de base tecnológica conseguem quase fazer uma instalação e a integração com a empresa, que é quase autónoma, não é? Portanto, a empresa não tem que alterar muito os seus processos e vai beneficiar daquela tecnologia. No caso da realidade aumentada e da realidade virtual, há sempre uma dependência muito grande dos sistemas de informação da empresa, porque há ali um conjunto grande de informação que é necessário. Isso, de facto, é um desafio, não é? E, como estavas a dizer, mas depois também há aplicação de realidade aumentada em determinadas operações que sem elas era quase impossível de fazer. E se calhar pegava no exemplo também da pandemia, não é? As empresas, quando se viram limitadas na deslocação dos operadores, muitas vezes foi a realidade aumentada e realidade virtual que permitiu fazer manutenção remota e apoio, até utilizando operadores que não tinham experiência nenhuma, mas eram os operadores que naquele momento estavam no local onde era necessário dar apoio, porque os operadores, os trabalhadores da empresa de base tecnológica não se podiam deslocar. E essa tecnologia aí teve uma aplicação muito grande. Sim. E depois desse passo e dessa utilização, achas que a indústria percebeu esses benefícios e está mais atenta para adotar essa tecnologia para se tornarem as empresas ainda mais inteligentes ou não? Eu acho que a indústria pode estar mais sensível, mas há pouco, quando eu falei da questão da maturidade da tecnologia e dos desafios, há aqui algumas barreiras, de facto, que já estão bastante bem, muito identificadas por esta questão da adoção generalizada deste tipo de tecnologias pela indústria, pelas empresas. E uma delas tem que ver com uma percepção geral das empresas de que esta tecnologia é cara e é imatura. Para o contexto e para aquilo que são os problemas mais complexos. Porque, por exemplo, com a pandemia, de facto, eu conheço várias empresas que se viram obrigadas a rapidamente tentar ir em busca de soluções que tornassem, por exemplo, as questões da manutenção dos equipamentos na fábrica, para a fábrica não parar, uma vez que os especialistas, não é, dos equipamentos estão noutro país, muitas vezes, e portanto, muitas delas adquiriram sistemas com utilização de realidade aumentada para ajudar nesse processo. E de facto ficaram rendidas da aplicação deste tipo de tecnologia neste processo. Mas de facto a tecnologia aumentada tem muitas outras potencialidades noutros processos que são bastante mais complexos. E eu acho que a resposta a isso tem, por um lado, quer nós, do ponto de vista de investigação, quer do ponto de vista das empresas que estão a desenvolver, da base tecnológica, que estão a desenvolver estes sistemas, apoiados nas tecnologias imersivas,
ter uma abordagem de desenvolvimento destes sistemas mais sociotécnica, ou seja, uma abordagem mais holística, que tenha em conta não só a questão tecnológica, como também a questão humana e social e o contexto organizacional. Porque acho que isso muitas vezes é que falha no desenvolvimento destes sistemas, porque isso é que vai ao encontro daquilo que são as especificidades do problema e da complexidade do problema em si. Isso por um lado. Por outro, muitas das barreiras, e tendo em conta que esta tecnologia tem que ser usada, não é, e utilizada por pessoas, das barreiras do lado das empresas é esta questão da transformação digital, desta questão também do desenvolvimento de competências digitais nos colaboradores. E há também essa preocupação, já falamos aqui da questão dos dados, mas este tipo de tecnologias também carece de uma maturidade do ponto de vista digital, do ponto de vista da transformação digital das empresas, que tem que estar a um nível adequado. Portanto, esse seria o primeiro passo. E só depois, de facto, as empresas irem para um passo maior de implementarem este tipo de tecnologias, por exemplo, para a assemblagem ou para a inspeção da qualidade. É por aí. Muito bem, obrigado, Filipa. Professor, no caso da inteligência artificial, já vimos, o Germano já fez referência aqui de alguma interligação e de que forma é que é possível beneficiar dessas tecnologias. Aqui também gostávamos de perceber se a indústria já está a adotar e até de que forma é que a indústria está preparada e tem capacidade para investir, mas se calhar no futuro as empresas que não conseguirem perceber de que forma é que podem aplicar técnicas de inteligência artificial nos seus processos, não vão conseguir acompanhar o que são as tendências de mercado e as empresas que adotarem essa tecnologia vão ser muito mais competitivas e muito mais eficientes. Será assim? Sim, portanto, já falei aqui na questão das empresas usarem analítica e automação usando IA por si. Na interligação com as outras áreas, a área da visão por computador é relativamente óbvia, não é? Há uma enorme interação entre a investigação na área da visão por computador e da robótica, é indispensável. A visão por computador também é útil na questão da realidade aumentada, porque há muito processamento de imagem que é feito justamente para identificar que objetos é que devem ser sobrepostos, tendo a ver uma identificação de onde é que a pessoa está a olhar. Portanto, a visão por computador tem uma integração natural aqui. Depois, a outra área da inteligência artificial que é muito relevante é a área da aprendizagem automática, a ideia de que é possível aprender a partir de dados a desempenhar determinadas coisas. E isso pode ser usado tanto para, por exemplo, extrair informação do comportamento de uma pessoa que está num ambiente de realidade aumentada, para optimizar processos, etc. E também é muitas vezes usado para treinar robôs em determinadas tarefas que são de caráter repetitivo. A inteligência artificial, desse ponto de vista, é uma em particular machine learning, a aprendizagem automática, é uma tecnologia muito de suporte, não é? De base, que pode ser usada nas mais diversas aplicações. As empresas, de facto, que não conseguirem ter estes ganhos de produtividade que são permitidos por todas estas tecnologias, mas neste caso da inteligência artificial, vão enfrentar progressivamente maior dificuldade em ser competitivas, porque a capacidade de produzir o mesmo com menos custo é uma componente essencial da produtividade, e também há questões de controle de qualidade que também melhoram, de maior rentabilidade dos processos, não é? De identificação de componentes defeituosos. Portanto, há todo aí um conjunto de componentes que são muito úteis e que, se não forem usados pelas empresas, vão limitar a sua competitividade, especialmente quando pensamos na competitividade a nível internacional. Muito bem. Qual é o papel do ID nesta relação de todas estas áreas que nós vimos com as empresas? E aproveito o mote para vos perguntar também quais são os caminhos que a investigação nestas 3 áreas que acabamos de falar devem ainda seguir, de modo a que consigamos ter uma contribuição efetiva da ciência para a construção de empresas mais inteligentes. Não sei, se calhar agora poderíamos começar por si. Bom, as boas notícias em termos de inteligência artificial é que está praticamente tudo por fazer, não é? Portanto, os sistemas que existem agora são, enfim, às vezes são um bocadinho impressionantes, por exemplo, um chatbot, etc., mas realmente temos praticamente tudo por fazer em termos de uma identificação do ambiente, da capacidade de autonomia de robôs,
de termos muita confiança no que um sistema destes faz. Está praticamente tudo feito. Portanto, temos muita atividade de ID aqui. No caso industrial em particular, acho que isso é ainda mais relevante, porque ao contrário, sei lá, um chatbot como o ChatGPT, que tal como está pode ser usado por qualquer browser, no ambiente industrial, cada ambiente industrial é um bocadinho diferente dos outros, não é? Portanto, a capacidade de uma indústria para pegar num produto, digamos, off the shelf e colocá-lo na sua linha de produção, que vai melhorando, mas é sempre, não é uma coisa trivial e, portanto, uma colaboração com unidades de ID, de alguma capacidade de desenvolvimento interno ou externo é fundamental. E, portanto, eu penso que aí, aqui estou-me a atrever um bocadinho, mas é improvável que empresas de pequena e média dimensão tenham uma capacidade interna de desenvolvimento que lhes permita absorver rapidamente muitas destas tecnologias de ponta. As de grande dimensão dependem do investimento que fizeram, não é? Mas as de pequena e média dimensão, que caracterizam grande parte do tecido industrial português, vão inevitavelmente ter muito a ganhar se fizerem parcerias com institutos de investigação, porque é aí que está a massa crítica e etc. E, portanto, eu acho que, a pergunta era qual é o papel, eu acho que vai ter um papel essencial, especialmente na transformação e na modernização de empresas de pequena e média dimensão. Germano? As instituições de investigação, dependendo um bocadinho se mais próximas da indústria, se mais próximas da academia, têm papéis fundamentais neste cenário. Do lado da robótica, a robótica colaborativa já tem algum tempo, pelo menos na cabeça das pessoas, ou seja, nós temos do lado da indústria pedidos explícitos para explorar o potencial da robótica colaborativa na indústria, ou seja, esse é um passo que já está dado, muito graças ao marketing que estas empresas fizeram. O que as instituições de ID é que têm um trabalho a fazer no sentido, primeiro, dotar essas empresas de ferramentas de suporte para que a decisão não seja uma decisão apenas de impulso porque é um robô colaborativo, porque a robótica no passado mostrou-nos que a entrada da robótica em determinados setores, nomeadamente nas pequenas séries, causou terra queimada, como nós costumamos dizer, ou seja, há setores industriais que hoje a tecnologia está pronta para ser usada e eles não querem voltar porque experimentaram no passado e não funcionou. E aqui há um papel que não é de investigação fundamental, mas é de um trabalho sustentado de dar às empresas ferramentas que permitam que a decisão seja sustentada. Isso é um trabalho que nós, aqui, por exemplo, no INESC-TEC, fazemos muito em colaboração com o Centro de Sistemas Empresariais. A maior parte das vezes o industrial não chega ao INESC-TEC a dizer, ok, eu tenho este problema, eu quero este robô, eu quero este robô colaborativo, ou eu quero este AGV. E há aqui um trabalho importante que para ser bem feito é muito mais do que empírico, ou seja, é preciso fazer um trabalho de base sustentado que permita que esse suporte seja efetivo e que as empresas, de facto, depois de meterem o primeiro AGV, percebam que aquilo correu bem, e isso é um trabalho que, do lado da robótica em Portugal, e não só em Portugal, mas em Portugal definitivamente, as empresas tecnológicas não desenvolvem. Pronto, isso é uma vertente muito aplicada, não será bem a investigação, mas é uma vertente muito implicada e um papel muito importante que os centros de investigação têm que tomar. Depois, do lado mais fundamental, aqui volto um bocadinho, há muito trabalho, e a robótica, isto sempre aconteceu na área da robótica, e em todas as áreas, em rigor é assim, perceber como é que os grandes avanços nas outras áreas podem colaborar. Aconteceu isso com a visão e com a inteligência artificial também vai acontecer, mas há um trabalho de identificação e de estudo daquilo que se vai sendo desenvolvido e perceber como é que isso pode ter impacto na robótica, porque quem faz inteligência artificial tem muitas oportunidades, tem que ser os robóticos a olhar para aquilo e a perceber o que é que
podem, Pode ser aplicável. podem e trabalhar essa aplicação, porque sem esse trabalho da aplicação é um pouco como o ChatGPT, é preciso depois trabalhar as ferramentas de maneira que elas tenham de facto um impacto no resultado final, que é a produtividade das empresas. E Filipa, no que diz respeito às tecnologias imersivas? Eu acho que o papel do ID aqui também é muito importante. Primeiro, desde logo com este processo de suportar as empresas em perceber se já estão aptas para a implementação destas e a adoção deste tipo de tecnologias. Portanto, estamos a falar de tecnologias caras que envolvem alterações de processos, muitas vezes fundamentais, e acho que aí ainda há um caminho a fazer do ponto de vista de perceber o problema complexo, o contexto complexo em que determinada empresa está e, de facto, analisar de que forma e traçar ou ajudar a empresa a traçar e desenvolver uma espécie de roadmap para que ela consiga, de facto, adotar essas tecnologias com sucesso. E depois, no caso das tecnologias imersivas, de facto, a estratégia tem que ser uma estratégia de adoção gradual, ou seja, a ideia é fazerem pequenos projetos piloto primeiro, perceberem, fazerem provas de conceito, e nós aí podemos ajudar, quer nesta questão da abordagem sociotécnica, de ajudarmos as empresas a perceberem quais são as necessidades, a garantirmos esta visão mais holística e, por outro lado, também ajudar a avaliar o impacto do resultado dessa prova de conceito, que é fundamental para que depois seja ou não vencedora. Inclusive, nós temos feito projetos em que, de facto, o nosso papel é esse, e em que temos desenvolvido provas de conceito da implementação desta tecnologia em ambiente real, de fábrica, e em que, de facto, surgem resultados bastante positivos e um suporte às empresas de forma a perceber qual é o caminho a seguir, o que é preciso ser melhorado e para onde é que tem que ir. Muito bem, e para fechar a discussão sobre o tema das fábricas inteligentes, eu agora pedia duas recomendações que vocês davam às empresas que nos podem estar a ouvir, para recomendações essas que apoiem as empresas na tomada da decisão e o caminho que devem seguir e os passos que devem dar para se tornarem mais inteligentes adotando estas tecnologias. Bom, de uma forma geral, estarem o mais informadas possível. Eu toquei em alguns pontos atrás. Quem nos quer vender alguma coisa muitas vezes não será sempre o melhor conselheiro. Isto aplica-se um pouco à robótica colaborativa. Depois já se aplicou no passado a outro tipo de sistemas de automação, uma altura em que a robótica se sobrepunha a outros sistemas de automação. E a informação é aquilo que permite que a empresa escolha a melhor ferramenta para resolver o seu problema. Isto do ponto de vista mais da robótica propriamente dita. E o mesmo se aplica em relação e essa formação deve ser transversal à empresa. Nós temos muitos quadros de empresa que são muito competentes, mas que a formação de algumas das componentes técnicas poderia ser melhorada. E esse é um ponto importante, ou seja, este tipo de conhecimento tem que ser transversal à empresa, as empresas têm que procurar fora e depois disseminar dentro da empresa para que estejam mais protegidas contra as oportunidades que podem oportunidades ou alçapões que podem aparecer no caminho. Esta questão da formação transversal é um ponto muito importante. E tentarem ter o maior número de dados possível. A empresa inteligente, nesse sentido, é fundamental para conseguir que as decisões tenham o retorno de investimento que se pretende. Muito bem. Filipa? Pegando aqui na deixa última do Germano, volume de dados. Isto vai para uma das minhas recomendações, que é, de facto, as empresas não saltarem passos naquilo que é o caminho e a boa prática da transformação digital.
principalmente na nossa realidade portuguesa, em que ainda estamos nesse caminho, e isso tem que ver com a maturidade, nomeadamente dos dados, termos dados para de facto conseguirmos e termos a possibilidade de adotarmos estas tecnologias e tornarmos as empresas mais inteligentes. Por outro, fazer parcerias e obter colaborações, quer com instituições de ideia, quer com empresas de base tecnológica, em projetos de parceria, para fazer projetos piloto, não é? Provas de conceito, não desistir, tentar encontrar aquilo que é um bom argumento, um bom business case para desenvolver, provar e de facto colaborar em conjunto para tentarmos fazer melhor e fazer elevar a maturidade desta tecnologia para as empresas, para aquilo que elas precisam. Muito bem, professor. Não, já foram aqui referidos os pontos centrais, portanto, a questão dos dados. Os dados são um ativo valioso das empresas e, portanto, tem de haver uma estratégia para a utilização dos dados. E a questão da formação, eu acho que a questão da formação também é essencial. Eu aqui só acrescentava a questão da formação, que existem financiamentos significativos para melhorar o nível de formação dos trabalhadores e dos gestores das empresas, em particular os Digital Innovation Hubs. Há um que é o Attract, que é exatamente nesta área, portanto, subsidia numa grande parte, não, agora depende um bocadinho, mas talvez 80%, 85%, atividades de formação e de consultoria nesta área. Portanto, é uma oportunidade de ter um sexto do custo consultoria e formação em atividades relacionadas com a inteligência artificial, a computação avançada, a robótica e também a realidade virtual e aumentada. E, portanto, são estas recomendações. A questão da formação é essencial, porque se não houver sensibilidade dentro das empresas, suficiente sensibilidade para reconhecerem a aplicabilidade de uma tecnologia, estão incapacitados, digamos, de usar da melhor forma. Portanto, eu diria que é isto, a questão dos dados, a questão da formação e a questão de aproveitar os apoios que são até bastante generosos de Portugal e da União Europeia para capacitar as empresas nestas áreas. Muito bem. Aliás, em Portugal está a decorrer o PRR, onde há agora uma oportunidade muito grande nas empresas de adotarem estas tecnologias e terem novos produtos. Muito obrigado pela vossa participação e por partilharem connosco a vossa experiência na utilização e na aplicação destas tecnologias, por forma a mostrarmos que, de facto, há aqui um potencial muito grande que as empresas podem utilizar e que também está definido o que são as boas práticas e os roadmaps para a transformação digital para as empresas conseguirem apoiar e, como o professor disse, há um conjunto de apoios para as empresas investirem nestas tecnologias e tornarem-se ainda mais inteligentes e mais competitivas e mais eficientes para o futuro. E por contribuírem para mais uma conversa informada sobre ciência e sociedade. Obrigada. Obrigado. Obrigada.